6 anos, nascia um projeto que viria a se tornar muito mais do que um simples suplemento jornalístico. Surgia o Olhar Brasileiro, um espaço que rapidamente se consolidou como um elo vital para a comunidade luso-brasileira. Ao longo dessa jornada, o suplemento se transformou em um instrumento poderoso de integração, comunicação e valorização das histórias de milhares de brasileiros que, como eu, vivem entre os dois países. Idealizado em 2018, o Olhar Brasileiro nasceu com uma missão clara: unir, informar e dar voz a todos que compartilham da experiência migratória entre Brasil e Portugal. O suplemento começou sua trajetória como um encarte mensal do jornal Diário do Minho, celebrando, no mesmo ano, o aniversário do programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, já consolidado como um espaço para o diálogo entre as comunidades. Desde o início, o Olhar Brasileiro se mostrou mais do que um veículo de comunicação. Ele se tornou um ponto de encontro, um espaço para compartilhar não apenas notícias, mas também vivências, desafios e conquistas. Cada página, cada edição sempre buscou refletir a diversidade de histórias de brasileiros que, ao chegarem em Portugal, carregam consigo sonhos, talentos e uma imensa vontade de contribuir para o país que os acolhe. O suplemento, que começou com um simples olhar, rapidamente ganhou a força de uma voz coletiva. Não apenas dando espaço para as histórias de imigrantes, mas destacando os talentos recém-chegados, aqueles que chegam com habilidades a compartilhar, prontos para transformar suas vidas e a vida de outros. A cada edição, o Olhar Brasileiro foi explorando diferentes áreas de interesse para a comunidade: saúde, turismo, economia, desporto, moda, gastronomia e, claro, o comportamento e as questões que mais afetam quem vive entre os dois países. Não havia limites para o que poderia ser discutido, porque não havia limites para a própria comunidade, que é vibrante e diversa. Entre 2019 e 2023, o suplemento fez uma importante transição para o ambiente digital. Passou a ser uma revista, mais prática e acessível, permitindo que seu conteúdo chegasse a um público ainda maior. A adaptação ao formato digital trouxe uma nova dinâmica, com reportagens e entrevistas que aprofundaram os temas da migração e integração, sempre com uma visão inovadora sobre a relação Brasil-Portugal. O suplemento digital se consolidou como uma referência, ampliando o alcance e a profundidade dos temas tratados, mas sempre com o compromisso de conectar as pessoas e fortalecer os laços entre as duas nações. No entanto, como toda boa história, o Olhar Brasileiro também voltou às suas origens. Em 2023, o suplemento retornou à sua versão impressa, mas com uma nova abordagem. Quinzenalmente, ele voltou a fazer parte do Diário do Minho, com a mesma missão de sempre, mas agora com um formato mais dinâmico e mais relevante para um público crescente. E aqui estamos, em 2024, celebrando 6 anos de história, de evolução, de superação. 6 anos em que o Olhar Brasileiro não apenas acompanhou, mas ajudou a construir o caminho de muitos brasileiros em Portugal. Em cada edição, o suplemento tem sido mais do que uma simples publicação. Ele tem sido uma plataforma de pertencimento, onde cada história compartilhada se torna parte de um grande mosaico de experiências que nos unem, que nos fortalecem. O Olhar Brasileiro é um reflexo das nossas raízes e da nossa capacidade de olhar para o futuro, sem nunca perder de vista a importância de onde viemos. Ele não apenas olha para o Brasil e para Portugal, mas olha, acima de tudo, para as pessoas, para os sonhos, para os desafios e para as conquistas que fazem parte dessa história de integração. Hoje celebramos 6 anos do suplemento Olhar Brasileiro. Sabemos que o Olhar Brasileiro é mais do que um projeto.
Ele é uma ponte construída com palavras, histórias e muito trabalho que conecta duas culturas que se nutrem e se fortalecem mutuamente. Mais do que informar, ele transforma realidades e aproxima corações. Ao longo desse tempo, ele ajudou a criar um espaço de reflexão onde a migração deixa de ser apenas um desafio e se transforma em uma oportunidade de crescimento, de união e de transformação. Parabéns ao Olhar Brasileiro, parabéns à Associação UAI, parabéns ao Diário do Minho e a todos que fazem parte dessa história. O caminho até aqui foi repleto de conquistas, mas sabemos que o melhor ainda está por vir. Que venha mais anos de trabalho, de superação e de união entre os dois países, com o Olhar Brasileiro como testemunha e facilitador dessa trajetória.